Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, no dia 15 de outubro de 1926. Em 1970, Foucault passou a lecionar História do Pensamento no Colégio da França. Tornou-se um ativista de vários grupos envolvidos em campanhas contra o racismo, contra os abusos dos direitos humanos e em campanhas pela reforma penal. Estudou no Lycée Henri IV e em seguida na École Normale Supérieure, em Paris, onde desenvolveu um interesse pela filosofia. Foi um aluno da Sorbonne, onde se formou em filosofia e psicologia. Em 1954, publicou Doença Mental e Psicologia. Após vários anos como diplomata cultural no exterior, ele retornou à França e, a partir de 1960, passou a lecionar na Universidade de Clermont-Ferrand. Em 1961, publicou sua grande obra, A História da Loucura na Era Clássica. Em 1966, após deixar Clermont, Foucault lecionou na Universidade de Tunis, permanecendo até 1968, quando retornou à França e passou a chefiar o departamento de filosofia da nova Universidade Experimental de Paris. Em 1970, Foucault começou a lecionar História do Pensamento no Colégio de França. Tornou-se um ativista de vários grupos envolvidos em campanhas contra o racismo, contra os abusos dos direitos humanos e das campanhas pela reforma penal. Foucault veio 5 vezes ao Brasil. A primeira foi em 1965, no final dos anos 70, e foi descoberto pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde foi bem acolhido e realizou palestras. As primeiras investigações de Foucault estavam voltadas para o discurso científico, e mais particularmente o das chamadas ciências humanas, a partir do enfoque eminentemente histórico, entre o período que vai do século XVII até os dias em que escreve as principais obras desse momento. Trata-se, como em As Palavras e as Coisas, de buscar as condições de emergência das ciências humanas, seu surgimento, funcionamento, mudanças e até desaparecimento. Em As Palavras e as Coisas, Foucault examina as formas modernas do saber, ou epistemes, que estabelecem para a ciência o horizonte intransponíveis de conceitos fundamentais. Período arqueológico. Ficou marcado por uma busca de estabelecer um estudo utilizando o que ele chamou de método arqueológico das estruturas das ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais. Também foram examinadas a exaustão, nesse período, a filosofia, a linguística e a literatura. As principais obras do período arqueológico são As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Período genealógico. Esse período foi marcado essencialmente pela publicação das obras A Verdade e Formas Jurídicas, Vigiar e Punir e Vontade do Saber. Esse último, como o primeiro volume de história da sexualidade, nesse momento o filósofo francês passou a se preocupar com as formas de poder e subjetivação na sociedade. Segundo o filósofo, a humanidade seria organizada em formas diferentes e em momentos diferentes mediante o modo que ela lida politicamente com elementos relacionados à vida. Entre esses modos de organização, o filósofo encontrou entre as sociedades modernas e a sociedade contemporânea. Período final ou último. Nietzsche aparece mais uma vez na teoria Foucaultina, dessa vez com mais força. O filósofo francês utilizou as teorias de seu influenciador alemão, sobretudo nas análises dele sobre os gregos antigos, para imergir na cultura grega em O Uso dos Prazeres e desvendar o modo como a sociedade grega encarava a sexualidade. No âmbito acadêmico, alguns classificaram Foucault como pós-estruturalista, título que ele mesmo recusava. É fato que sua obra, assim como a de tantos outros, como a de seu amigo Deleuze, de Sartre, de Beauvoir e como o início de tudo de Nietzsche, rompeu com as estruturas tradicionais da filosofia feita até o século XIX, essencial e dogmaticamente voltada para a análise estruturada da racionalidade e de suas formas. Influenciado principalmente por filósofos e escritores como Marx e Freud, entre outros, o seu tipo de escrita e de métodos filosóficos, junto ao de pensadores como Nietzsche, Deleuze e Derrida, começou a ser chamado por detratores de pós-moderno.
crítico, Foucault foi um ativista que se envolveu em campanhas contra o racismo e pela reforma do sistema penitenciário. Segundo Foucault, a sociedade fez uso abusivo do poder, através das instituições, escolas e prisões. Por exemplo, a era moderna é definida através da disciplina, que nada mais é do que um meio de dominação que tem como objetivo domesticar o comportamento humano. Quanto à educação, Foucault chama a escola uma das instituições de sequestro. Segundo ele, a escola tira os alunos do seu meio para os enclausurar e, nessa cláusula, domesticá-los, de forma como a sociedade quer. Nesse último período, uma nova maneira ética também apareceu e deu nome, Cuidado de Si, ao seu último escrito publicado. Os 2 últimos volumes de História da Sexualidade, além de artigos acadêmicos, compõem a totalidade da obra publicada no último Foucault.